Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao curso de análise exploratória de dados em petrofísica. Me chamo Luciano Garim e hoje eu vou contar um pouquinho de como vão funcionar as aulas, que são 4 aulas completas que eu estou disponibilizando gratuitamente aqui para inscritos no Instagram, no YouTube também. Essas aulas elas vão ser todas elas disponibilizadas via playlist não listada, então quem segue o perfil lá vai ter acesso exclusivo a esse tipo de conteúdo. E agora eu vou estar explicando um pouquinho mais aqui sobre o nosso primeiro curso, o curso de análise exploratória de dados. Bom, quem eu sou? Vou contar um breve histórico da minha formação. Tá? Eu sou matemático aplicado, formado na Universidade Federal de Rio Grande, também fiz meu mestrado em engenharia da computação lá. E atualmente eu trabalho como cientista de dados e também faço o doutorado em computação aplicada na Unicinos, no Rio Grande do Sul. Bom, eu sou pesquisador atuante na geologia do petróleo há mais de 6 anos, trabalhando então em diversos projetos de P&D, em parceria com o CENPES da Petrobras. Tenho mais de 10 anos de experiência em aprendizado de máquina, conhecido Machine Learning. Fui ter o primeiro contato com essa área de conhecimento ainda na graduação, então, ou seja, faz bons anos. Eu não venho do hype atual da inteligência artificial, já venho um pouquinho antes. E eu tenho mais de 13 anos, então, de experiência em análise de dados. Desde as primeiras análises que a gente faz lá no curso de graduação, até análises mais robustas, tanto hoje para a geologia do petróleo, quanto na minha área de aplicação, lá no doutorado em computação aplicada, certo? Bom, eu sou também um divulgador amador de inteligência artificial, mas não necessariamente essas coisas de hype, né, onde as pessoas apenas divulgam IAs generativas, como GPT, Gemini. Eu procuro trazer um pouco mais de conteúdo também. Então, a partir disso, quem consegue acompanhar os meus vídeos pode ver um pouquinho mais de como funciona um determinado método, como funciona outro. Mas não adianta a gente falar de aprendizado de máquina, de inteligência artificial, se a gente não conhece de fato os fundamentos. Né? O que são os fundamentos principais para se chegar a trabalhar com algoritmos de inteligência artificial? São alguns pilares, né? A gente encontra estatística, cálculo, álgebra linear e computação, basicamente. São 4. Aqui eu vou começar a explorar nesse curso análise descritiva de dados, ou chamada análise exploratória de dados, que tem por objetivo ajudar então o pessoal da petrofísica para abrir um pouco a mente e trabalhar com aspectos mais estatísticos, não só interpretativos, e que possa ajudar, né, nos futuros workflows aí na petrofísica. Bom, de onde saiu essa ideia do curso? Tá? Esse curso eu dei ele em 2024, março de 2024, no APG Unicinos. A Unicinos tem um capítulo da APG, tá? E eu dei o curso lá de Introdução à Aprendizagem de Máquina em Python, onde a gente trabalhou com teoria e trabalhou com aplicação. Naquela época, eu trabalhei um pouco na análise exploratória de dados em uma aula, e as outras aulas demais foram trabalhando técnicas de machine learning, aprendizado supervisionado, não supervisionado, trabalhando com redes neurais, algoritmos mais simples como Randall Forest, árvores de decisão, entre outros. Tá? Mas aí, aqui está a foto também da turma que participou do curso, tá? Vendo a necessidade que muitos tinham de ter acesso a esse conhecimento e nem sempre nem sempre podem fazer um curso presencial, eu resolvi disponibilizar esse curso online. Tá? E além disso, nas últimas semanas eu participei do ICE no Rio, onde pude encontrar vários colegas que são petrofísicos e que me situaram a situação atual, né, de que a inteligência artificial ela está entrando cada vez com mais peso dentro da petrofísica. E aí muitos profissionais que já são formados, que já trabalham com petrofísica, ou até mesmo aquele público que está recém iniciando na área, tem dificuldade em trabalhar com esse tipo de ferramenta. Tá? E esse tipo de ferramenta de inteligência artificial ele já existe nos softwares, né? Existe no Techlog, existe no IP, existe no Geolog, entre outros. Tá? E uma coisa também muito interessante que existe dentro desses softwares é uma aba, né? Uma ferramenta em que a gente possa programar em Python. E aí fica lá aquela aba um pouco obsoleta, porque as pessoas acabam não utilizando, mas podem fazer muitas análises que
o próprio software não faz. Tá? Então, nosso objetivo aqui é aprender um pouco de Python, aprender um pouco de análise de dados, para poder utilizar dentro desses softwares também, e poder fazer uma análise muito mais robusta e interpretativa em função dos dados do que somente da hipótese do contexto que está se analisando, tá bom? Bom, então vou passar algumas informações gerais. As aulas elas vão ser liberadas sempre na segunda e na sexta à noite. Tá? Vão ser 4 aulas. Então, na primeira semana, uma liberada na segunda, outra liberada na sexta-feira. Na outra semana, uma na segunda e outra na sexta. Sempre um horário ali próximo à noite. Tá? Essa primeira versão do curso, então, ela não é, ela é gravada, ela não é ao vivo. Então, estou fazendo uma gravação aqui. Vocês podem assistir quando vocês quiserem. Tá? Vocês são a primeira turma. Então, o que isso significa? Né? São a turma de teste aí que eu estou fazendo, estou disponibilizando esse curso para ver se vai ter audiência, se vai ter Ibope, se vai ter pessoas engajadas com esse curso, certo? Essas aulas elas vão ser acessadas por playlist não listada no YouTube, então a pessoa vai poder ter acesso a esse link lá, cumprindo aqueles passos do formulário lá, que é fazer seguir lá no perfil no Instagram, tem poucos seguidores, mas isso já vai me ajudar bastante. Seguir também lá no YouTube, também tem poucos inscritos, então isso também vai me ajudar. Tá? E eu vou acabar tendo um público que pode consumir um material de qualidade, não somente um público generalista, certo? Bom, vocês podem interagir. Eu vou colocar as aulas aqui, elas vão ser gravadas, mas vocês podem e têm a liberdade de comentar nos vídeos. A gente não vai conseguir cobrir tudo que todos gostariam que tivesse no curso. Então é muito importante, por exemplo, você não tem um determinado plot lá que eu queria fazer, uma determinada análise que não foi descrita no curso, como é que eu poderia fazer? Existe um determinado método estatístico que eu gostaria de conhecer um pouquinho mais, como funcionaria. Então, os comentários dos vídeos é esse canal de comunicação, em que vocês vão tirar as dúvidas de vocês e eu vou poder responder na medida do possível ali, certo? A interação no LinkedIn também ela é bem-vinda. Toda vez que sair uma aula nova, eu vou colocar uma publicação lá, vocês podem comentar, vocês podem até dar a opinião de vocês em relação ao curso, tá? Então serão bem-vindas também. E como eu falei, seguir as páginas é importante para acompanhar as sequências dos vídeos. Esse é um primeiro curso, esse é um curso gratuito, é um curso introdutório, então é muito importante que vocês sigam a página para ficar por dentro dos próximos que virão, certo? Esse curso, como eu falei, ele é gratuito, tá? E ele não vai ter uma emissão de certificado. Mas o que eu acho mais importante nesse caso é o conhecimento que vocês vão ter adquirido após o final do curso. Ou seja, vocês vão conseguir mexer em Python, vocês vão conseguir fazer análises simplificadas e até algumas um pouco mais complexas, vão poder trabalhar com gráficos também, que é uma coisa bacana, vão poder fazer análise univariada, multivariada também, que são dois pilares fundamentais para quem trabalha em ciência de dados e também, consequentemente, com petrofísica. Tá? E eu também estou disponível para tirar dúvidas. Eu não quero comentar lá no vídeo, não quero comentar no LinkedIn, eu quero fazer um e-mail mais completo, descrevendo o problema. Pode me mandar um e-mail também, meu e-mail é lucianogarim@gmail.com, não é um e-mail institucional, então bem tranquilo de me mandar qualquer tipo de dúvida. Tá? E os tópicos que vão ser abordados? Bom, o primeiro tópico que vai ser abordado é o carregamento de dados, certo? Carregamento de dados. Acesso ao Colab e ao GitHub. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz esse acesso ao Colab e ao GitHub. Tá? Como funciona o carregamento de dados. Eu poderia trabalhar só com Excel, mas a maioria das pessoas acabam trabalhando com LAS. Tá? Então nós vamos fazer esse carregamento com arquivo LAS também. Nós vamos fazer exploração de dados, nós vamos olhar para mnemônicos, famílias de curvas, e além disso nós vamos fazer também o tratamento de valores nulos, que é uma das primeiras coisas que a gente faz quando a gente está fazendo um pipeline de dados, certo? A segunda coisa é gráficos. Como a gente está trabalhando com petrofísica, a primeira coisa que o petrofísico faz quando ele vai fazer um projeto de petrofísica, ele vai lá e começa a importar suas curvas e colocar em tracks. Nós vamos fazer a construção desses tracks. Claro que a gente vai fazer de uma maneira bem simplificada, e à medida do possível, nós vamos então aumentando um pouquinho mais a complexidade até deixar alguma coisa mais ou menos robusta. Tá? Nós vamos trabalhar com gráficos de dispersão, dispersão por faces, também porque é uma análise muito bacana, né? Entender
quais são as respostas petrofísicas para diferentes tipos de faces, isso é muito legal. Gráficos funda-limitação de zona, ou seja, eu quero marcar topo e base da minha formação, quero analisar aquele intervalo em específico. Vamos trabalhar com gráficos de pizza também, que são gráficos importantes para variáveis categóricas, como eu falei, litologia, faces, eletrofaces, entre outros. Na aula 3, nós vamos migrar então para análise univariada. Então, nós vamos começar a ir um pouquinho mais a fundo na questão de estatística, porque a gente já vai saber carregar dados, nós vamos saber construir gráficos. Agora, nós vamos para a análise univariada. Na análise univariada, nós vamos fazer exploração de estatísticas descritivas, né? E medidas de tendência central, média, desvio padrão, variância, entre outros. Gráficos para a estatística univariada também vão ser importantes. Né? Vou mostrar para vocês como se constrói um histograma, como se constrói um box plot, mas não necessariamente algo simplificado. Nós vamos tentar deixar esses gráficos o mais bonitos, o mais interpretativos possíveis para serem úteis em avaliações futuras. Tá? E nós vamos também encerrar essa parte trabalhando com detecção de outliers. Então, nós vamos verificar como se detecta outliers utilizando dados de petrofísica. Por último, é a análise multivariável. Então, a gente já vai um pouquinho mais adentro da questão de como se correlacionam variáveis, como eu consigo entender medidas lineares e não lineares entre duas variáveis, essas medidas de covariância e correlação. Nós vamos também trabalhar com gráficos específicos para a estatística multivariada e nós vamos também trabalhar com análise de componentes principais, que é uma técnica muito conhecida e muito utilizada, que eu vou abordar um pouquinho aqui no curso também. Então, vamos começar? Vamos começar primeiro falando um pouco sobre a linguagem Python. A linguagem Python ela é uma linguagem que atende diversas aplicações. Computação científica, aplicação web, processamento de imagens, trabalhar com desenvolvimento de software, trabalhar com aplicações de negócios, entre outros. Tá? Importante para nós aqui é utilizar a linguagem Python para fazer análise de dados. E esse aqui é o nosso cantinho que nós vamos estar trabalhando, certo? Bom, mas como é que eu trabalho com Python, né? O que é o Python? O Python, como eu falei, ele é uma linguagem de computação. Mas para escrever nessa linguagem de computação, eu preciso usar um que a gente chama de um compilador, né? Eu preciso ter uma ferramenta onde eu consiga escrever o meu código em Python e ele consiga entender isso e executar em linguagem de máquina, certo? Então, a ferramenta que eu escolho aqui, que eu uso frequentemente, é o chamado Anaconda. Se vocês digitarem Anaconda Python no Google, vocês vão conseguir fazer o download dessa ferramenta. Ela é uma ferramenta que possui diversos aplicativos ou programas aqui dentro, tá? E alguns específicos para rodar a linguagem Python. O primeiro deles é o PyCharm, é um muito específico, o pessoal de desenvolvimento gosta bastante. Temos o Spider, o Jupyter Lab, Jupyter Notebook, entre outros. Então o Anaconda ele vem com esse pacote básico, grandão, e você pode instalar outros compiladores para você escrever em Python, certo? Um deles eu trago como exemplo aqui é o Spider. O Spider ele tem essa interface que tem uma zona para você escrever seu código, então você pode escrever o código ali. Tem uma zona aqui em que você pode executar o seu código, colocar comandos que não estão necessariamente no código original, e ainda você consegue acompanhar aqui no explorador de variáveis, os plots também, que eles podem estar tanto aqui nessa janelinha quanto fora, né? Depende de como você configura. Então, essa aqui é uma interface bacana de se trabalhar, muito parecida com o MATLAB, quem já trabalhou com MATLAB. Outro compilador bem bacana é o Jupyter Notebook. Ele tem a mesma função ali do Spider, de usar ele para escrever então em linguagem Python. Mas a grande vantagem em Jupyter Notebook, já está no nome Notebook, é que você pode escrever o seu código, coisas que não são de fato código. Você pode escrever texto, você pode colocar um título, você pode colocar uma seção, é como se você estivesse fazendo um documento em Word, só que em alguns momentos você pode ir lá digitar um código e rodar e ter uma saída e continuar escrevendo então o seu documento. Ele é muito bacana para relatório, certo? E aqui o que nós vamos utilizar nesse curso é o Google Colab. O Colab ele tem essa mesma questão inspirada no Jupyter, de ser um notebook.
Tá? Então aqui a gente pode escrever o nosso código, a gente pode fazer gráficos, a gente pode conectar com fontes que estão fora do nosso computador, como o GitHub, que é uma coisa que a gente vai fazer aqui, tá? Entre outros, certo? O que a gente vai precisar para trabalhar? Bom, a gente já sabe mais ou menos o que a gente vai fazer, né? Nós vamos trabalhar com análise de dados, a gente viu mais ou menos ali os tópicos. A gente, então, vai trabalhar com linguagem Python. Nós entendemos que nós vamos trabalhar no Google Colab, então nós vamos escrever em Python no Google Colab. E as bibliotecas, né? O que são bibliotecas? Bibliotecas são ferramentas que a gente utiliza da linguagem Python para escrever códigos mais rápidos. Então, ao invés de eu estar escrevendo um monte de código lá para fazer um plot, alguma coisa do tipo, eu utilizo a biblioteca Matplotlib, por exemplo. Então, eu vou lá, chamo uma função curtinha e aí escrevo meu código lá para gerar um gráfico. Ah, mas eu quero fazer uma análise de dados. Bom, aí eu posso utilizar a biblioteca Pandas. Então, são bibliotecas que são específicas para Python, que a gente pode utilizar para não ter necessidade de reescrever muitos códigos. Tá? Isso é bacana, porque a gente acaba poupando tempo no nosso desenvolvimento, certo? Aqui tem algumas que nós vamos trabalhar, como Pandas, Matplotlib, nós vamos trabalhar com NumPy, tá? E entre outras. Mas vamos iniciar a programação, tá? Vamos começar então mostrando para vocês o que é o GitHub e o que é o Colab, certo? Bom, eu abri uma tela aqui do Google Chrome, tá? Então, o nosso dataset, os nossos códigos, eles vão estar disponíveis no GitHub. Tá? O que é o GitHub? O GitHub ele é um site onde você pode hospedar códigos e você pode hospedar arquivos. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho o meu GitHub, tá? Mas você pode fazer a inscrição, né? Se inscrever aqui no site, fazer sua conta, login, senha, e aí você vai ter um perfil no GitHub. Tá? Eu vou mostrar aqui rapidamente o perfil do nosso curso. Tá? Nosso curso aqui, Análise Exploratória de Dados Petrofísica. Nesse link aqui, então, esse link foi criado por mim, foi utilizando o Colab, eu tenho dois notebooks, o tópico 1 e o tópico 2. Tá? E aqui o post do curso. Então tem um post ali, um LAS, posso até clicar nele aqui. Vamos ver se ele dá a visualização para nós. Ó, então ele dá uma visualização aqui para nós. É um post no LAS que nós estamos trabalhando. E esse post aqui, ele tem vários atributos, né? Tem família, tem a descrição das curvas, tem o próprio dado, enfim. Então ele está hospedado aqui. E nós temos também o tópico 1 ali e o tópico 2, certo? O tópico 1, então, é a nossa aula de hoje, certo? Então eu posso clicar aqui no tópico 1 e ele vai me mostrar o nosso notebook. Então, esse notebook que está aqui, ele é um notebook que já foi criado por mim, eu já fui lá, digitei, criei todo ele, executei todo ele, mas nós vamos fazer passo a passo. Pode ser que fique um pouquinho diferente desse aqui, mas nós vamos começar do zero, tá? Mas, caso vocês não queiram, né, futuramente vocês queiram utilizar, de fato, esse código, vocês podem abrir no Colab. Então, vai lá e abre no Colab. Eu posso colocar aqui, Open no Colab. Então, ele vai me redirecionar para o Colab, que é onde eu vou fazer a execução dos métodos, certo? Bom, quem não tem conta do Colab também pode fazer. Tá? O site é esse aqui, ó. É Colab, vou colocar aqui, é colab.research.google.com. Então ele serve para você ir lá escrever seus notebooks. Eu vou começar um notebook aqui do zero, eu não vou aproveitar aquele ali. Tá? Então eu vou começar aqui um novo notebook. Ele vai salvar para mim uma pasta no meu Google Drive. Então, toda vez que eu quiser acessar esse arquivo, ele vai estar lá no meu Google Drive, numa pastinha. Tá? Posso colocar um nome aqui para ele, tá? Por exemplo, aula 1. Lá estava escrito tópico 1, aqui para deixar um pouquinho diferente, eu vou colocar aula 1. Tá? E aqui eu posso começar escrevendo texto. Então tá, vamos colocar, vamos começar a fazer o código então. Primeira coisa, é um Jupyter Notebook. Tá? Então, um Jupyter Notebook não, um notebook, tá? Do Colab.
Primeira coisa que nós vamos fazer é colocar um texto, é dizer o que a gente está fazendo aqui, né? Isso é muito importante. Então, eu vou ali adicionar texto, tá? Eu vou apagar essa primeira célula aqui em cima, e aí eu posso escrever o texto aqui, certo? Bom, vou digitar hashtag análise exploratória de dados em petrofísica. Ó, tá aqui. Aqui mostra para mim um preview, ou seja, ele mostra para mim uma prévia do que eu estou escrevendo ali. Eu usei a hashtag ali porque a hashtag ela nos dá a maior fonte que tem aqui no Colab. Tá? Se eu colocar duas hashtags, ela diminui a fonte. Tá? Então, eu vou dar um Enter aqui. Eu vou digitar o seguinte, ó, nesta primeira aula, iremos abordar o uso de bibliotecas especializadas para petrofísica com o objetivo de fazer o carregamento de dados em Python. Pronto. Tá? Então tem aqui, deixa eu fechar essa abinha. Então tem aqui a nossa primeira célula, certo? Bom, outras coisas que eu posso escrever aqui quando a gente está iniciando o código. Que bibliotecas que vão ser usadas? Tá? É uma opção lá naquela versão top 1 que eu mostrei para vocês tem. Aqui eu não vou fazer para economizar um pouco de tempo, tá? Mas eu vou colocar aqui uma observação importante, né? Que quando a gente chama uma biblioteca no Python, às vezes ela está instalada já, né? Por exemplo, aqui no Colab, às vezes não. Então eu tenho que instalar uma biblioteca. Então eu vou começar aqui dizendo qual biblioteca que eu vou ter que instalar. Então eu vou colocar aqui, ó, a seguinte biblioteca deverá ser instalada. Bom, é a biblioteca que vai ser instalada aqui para mim. Eu vou colocar um item numerado. Vai ser só um item, tá? Vai ser a biblioteca Lácio. Certo? Então, essa aqui é a biblioteca. Ó, vou clicar fora aqui e pronto. Então, nessa primeira aula, iremos abordar os bibliotecas especializadas para... Opa! Petrofísica, né? Petrofísica com o objetivo de fazer carregamento de dados em Python. A seguinte biblioteca vai ser instalada. Então, essa aqui, certo? Então, agora eu vou, ao invés de adicionar um texto, eu vou pular e vou adicionar um código. A primeira coisa que eu vou fazer é, então, fazer a instalação da biblioteca. Então, eu vou usar a hashtag agora aqui para comentar o que eu estou fazendo. Instalação da biblioteca. Tá? Bom, vê que agora aqui a minha hashtag ela não está fazendo o papel de escrever um título, tá? É um comentário e um código. Então isso é muito importante. Quando a gente está fazendo um código, às vezes ele fica muito grande, é interessante que a gente comente o que a gente está fazendo. Tá? E é exatamente isso que eu estou fazendo aqui. Então, o comando que faz a instalação da biblioteca é o comando pip. E olha que bacana. Ó. Eu comecei a escrever no Colab aqui, e o Colab já entendeu que eu quero fazer a instalação. Tá? Ali apareceu em cinza, install, Last. Então, eu só vou apertar a tecla aqui de Shift e ele vai, então, completar ali para mim. E aí tem um botãozinho play, esse botãozinho play eu vou rodar ele aqui, tá? Ele vai fazer a execução dessa célula e vai fazer a instalação dessa biblioteca LASIO, tá? Que é uma biblioteca que faz a leitura de arquivos LAS. Bom, o que aconteceu aqui para mim? Deu tudo certo. Ó. Ela instalou a biblioteca, a princípio está ok. E agora, depois de instalada a biblioteca, eu vou fazer então a importação dos pacotes, a importação das bibliotecas. Então, vou colocar isso numa célula diferente, uma célula de código, e vou escrever o seguinte, ó, import a biblioteca Lácio. Import aqui, tá? Então, o que ela vai fazer? Ele vai carregar para o meu código essa biblioteca. Então, tudo que tiver nessa biblioteca, eu vou poder utilizar, tá bom? Então tá, vou dar um Enter aqui. Eu vou importar outras, tá? Mas essas outras que eu vou importar, elas já estão instaladas previamente aqui no Colab, tá? Então o que eu estou fazendo? Estou dizendo que eu estou importando a biblioteca Pandas. Esse SPD significa que eu estou importando a biblioteca Pandas e estou dando um apelido que se chama PD, certo? Então esse aqui é o apelido dele. Essa biblioteca Pandas é uma biblioteca de importação
de tratamento de dados. Tá? Eu também vou aqui colocar o matplotlib, que é a biblioteca de visualização. Ó. Então ele ali sugeriu para mim, eu vou fazer aquela alteração ali, certo? Então ele fez a importação agora aqui, escreveu para mim. E tem mais uma biblioteca aqui por último, certo? Que é a biblioteca missing NO, tá? SNO, tá? Deixa eu ver se missing aqui, faltou um G. Pronto. Então o que acontece? Sempre no início do código, eu vou colocar as bibliotecas que eu vou importar. Eu não vou fazer isso no meio do código, tá? Não é usual. Então é mais formal, é mais bonito que a gente importe as bibliotecas sempre no topo do nosso arquivo. E aí eu posso aqui dar um play. Ou se não, apertar aqui Ctrl Enter, também funciona. Tá? Ctrl Enter ele executa a célula. Se eu apertar Shift Enter, ele executa a célula e cria uma célula abaixo também, certo? Então, ok, importei minhas bibliotecas. Agora, eu vou criar uma seção aqui. Tá? Eu vou aqui no meu índice, ó, tem o nome do notebook, que é análise exploratória de dados, eu vou criar uma seção. Ó, então, essa seção está aqui. Ó. Vou criar ela já vem com aquela hashtag. E essa seção eu vou dar um nome bonitinho para ela. Vou colocar importação de dados com a biblioteca Lazio. Bom, eu posso pegar, vou colocar um negrito aqui, Lazio. Ficou bacana. E agora aqui embaixo eu já vou com o código. Bom, eu posso fazer importação de dados de várias formas. Tá? Aqui eu escolhi uma, que é usando uma URL. Tá? Essa URL ela tem um endereço lá do GitHub onde está aquele meu dado de post do curso. Tá? Então eu vou escrever isso. Tá? Eu vou escrever assim, URL do conjunto de dados hospedado no GitHub. Tá? Então a pessoa que for ver isso aqui, esse código, futuramente, ela vai saber de onde saiu o dado. Tá? Porque você está comentando aqui. Então eu dou um Enter. E aí eu vou colocar URL assim. E agora o endereço da URL. Tá? Bom, eu tenho aqui o endereço. Eu vou copiar aqui no arquivo para poupar tempo. Tá? E ele é esse endereço aqui. Só que eu vou colocar esse endereço entre aspas. Pode ser entre duas aspas. Então tá aqui. Esse é o endereço. Se eu clicar aqui, ó, seguir o link, Ctrl clique, ó, ele vai abrir aqui o dado que está lá hospedado no Git. Certo? Então tá aqui o nosso dado. Ok. Então tá aqui o nosso dado. Eu vou agora então fazer a leitura dele. Eu disse onde ele está, agora eu preciso fazer a leitura. Eu vou dar um nome para esse arquivo. Tá? Vou chamar de LAS. E aí eu vou dizer assim, ó, Lazio. Ponto. Já me sugeriu ali, ó, leia o URL. Então ele vai ler para mim. Eu vou dar uma execução aqui. Ele executou, mas não apareceu nada. Tá? Por que não apareceu nada, né? Eu não pedi para ele fazer nada. Não apareceu ali, mas eu posso escrever aqui embaixo o nome do arquivo e vamos ver se ele mostra alguma coisa. Ó, também não me mostrou, ele disse que está guardado numa hash com essa numeração aqui, certo? Mas como é que eu faço ele mostrar os dados, né? Então, eu posso, agora, o que me interessa é saber que tipo de dado que eu tenho lá dentro desse laço. Eu vou abrir uma outra caixinha de código aqui e vou fazer o seguinte, ó. Eu vou escrever las.sections.keys. Olha só, vamos lá. O que significa esse código aqui? Bom, eu estou dizendo que no meu objeto las, sessões, eu quero mostrar quais são os atributos que tem lá dentro. Então, eu tenho um atributo que é versão, tenho um atributo poço, atributo curvas, atributo parâmetro e outros atributos quaisquer, certo? Aqui para nós vamos explorar cada um deles. Tá? Vou criar, então,
um novo código. Eu posso até comentar aqui o que é esse last.sections, tá? Acho que é uma boa prática, eu vou fazer aqui também, uma vez com vocês, para verificar que tipo de dados existem no arquivo .las. Usar o comando abaixo. Tá? Então ele vai usar esse comando abaixo para fazer isso, ok? Bom, vamos para a próxima célula. Agora eu quero saber o que é esse versão, né? Então eu vou escrever assim las.versão, né? Em inglês, version. Ó, ele deu essa saída aqui. Mas pode ser interessante e fica muito melhor quando a gente faz o print, ou seja, a gente deixa essa saída aqui formatada. Ó. Então eu escrevo print e coloco ali las.version. Então ele me diz assim, ó, qual é o mnemônico, unidade, valor e descrição. Por exemplo, mnemônico, vers, valor 2.0 e a descrição ali um CWLS, log ASCII, padrão, versão 2.0. Tá? Então essa é a primeira, é a versão ali do nosso arquivo las. O que a gente pode fazer? A gente pode copiar esse comando para nós pouparmos tempo. E aí nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos aqui embaixo no código, e ao invés de escrever version, eu vou escrever well. Tá? Só que com letra minúscula. O que ele vai mostrar para nós? O poço. Então aqui são informações fantasia, tá? Olha, ele até está me sugerindo ali que eu faça mais uma adição de código ali, eu não vou fazer agora, certo? Mas aqui é aquele cabeçalho lá do LAS que a gente tem, que nos diz qual é o mnemônico, qual é a unidade, valor e descrição de cada atributo ali que a gente tem disponível no LAS, certo? Então, o mnemônico ele é start, stop, ali, as profundidades inicial, final. Tá? Então, primeiro valor de referência, último valor de referência. O passo, né, que é a nossa amostragem, a gente está trabalhando aqui com um incremento ali de 15 centímetros aproximadamente. O valor nulo, ali, que é representado por menos 999. A companhia, nome do posto, qual é o campo, estado do país. Né? É claro que esse posto aqui ele é um posto que eu modifiquei esses dados, então vários deles não fazem sentido nenhum, mas é só para exemplificar. Tá? Ali o x e y, lat long, entre outros. Então a gente consegue ver o nosso LAS aqui, as descrições do poço. Tá? Vamos trabalhar com outro. Então a gente já pegou aqui. E agora vamos olhar, de fato, as curvas. Tá? O que vem nesse pacote. Então eu vou escrever ali las.curves. Escrevi las.curves. Está aqui. Tá? E aqui ele está me dizendo quais são de fato as curvas que eu tenho. Por exemplo, vou pegar uma qualquer, Gamma Ray. Aqui então está o Gamma Ray, qual é a unidade de API, e ali a descrição, né? Gamma Ray. Certo? E assim para todos os outros, ele mostra o mnemônico, vai mostrar a unidade e vai mostrar também a descrição. Certo? Isso é importante para a gente saber o que representa cada mnemônico na hora que nós estamos analisando o poço, tá bom? Bom, depois a gente vai analisar também, tem mais um item aqui, que é o chamado parameter. Esse order aqui são outras características que tem do LAS, não é todo LAS que tem, mas a gente não vai mexer nele agora, nós vamos trabalhar só com esse parâmetro aqui, tá bom? Então, vou criar mais um código aqui, mais uma célula, e las.parameter. E aí, o que aconteceu ali? Ele diz que não tem esse valor. Ok. Então ele deve estar com um nomezinho um pouquinho diferente. Parâmetros. Assim. Pronto. Esse aqui representa aquele objeto parâmetros. Aí aqui são as famílias das curvas. Né? Por exemplo, a família do peso seco de cálcio. Está aqui, ó. Então, fração de peso seco de cálcio. Ele já é o valor. Aqui está nos dizendo de onde vem aqueles dados, quais famílias eles pertencem. Certo? Bom, existem N coisas que dá para a gente trabalhar com a biblioteca Lazio. Tá? Se eu digitar aqui no Google Lazio Python, tá? Essa biblioteca aqui, esse aqui é o primeiro link que a gente acha. Então essa biblioteca ela tem toda uma documentação, tá? É uma biblioteca aberta aqui, então a gente pode consultar a documentação dela.
a gente pode consultar várias outras funções que ela tem. Por exemplo, eu quero criar um laço do zero. Não sei por que motivo eu vou fazer isso no Python, mas supondo que eu queira, ele cria. Né? Eu quero operar direto no meu laço, eu quero excluir uma curva, colocar uma curva, né? Quero modificar um valor, dá para fazer. Tá nesse link aqui, lasso.readthedocs.io.in.latest. Esse link aqui também está lá disponível dentro daquele notebook que eu deixei no GitHub, tá bom? Mas a gente não vai trabalhar com Lasso aqui, essa biblioteca Lasso de fato. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos converter então os dados do Lasso para o que a gente chama de um data frame. O data frame ele é um tipo de dado que ele é carregado usando a biblioteca Pandas do Python. E é a biblioteca em que a gente faz as análises de dados, certo? Então é isso que eu vou fazer aqui. Tá? Para isso, eu vou deixar claro que eu vou estar criando uma nova seção que eu vou chamar o seguinte. Tá? Então vai ser conversão dos dados para uso na biblioteca Pandas. Ok? Biblioteca Pandas. Então, vou colocar um negrito aqui, um bonitinho. É isso. Tá? É aqui embaixo, adiciono o código. Então tá, então o que a gente vai fazer? Vamos fazer essa transformação. Então eu vou digitar aqui, ó, transformação, nós vamos fazer, né? Transformação do formato.last, que é o que a gente está trabalhando, para data frame, né? Ou seja, que é específico para Python. Então é nessa biblioteca aqui que a gente vai fazer todas as análises, porque ela foi feita, ela foi desenhada para isso, certo? Então, para fazer a transformação, nós vamos fazer o seguinte. Data frame, nós vamos usar a palavra mnemônico df, para a gente se referir a data frame. Tá? Data frame, então eu vou dizer las.dataframe, dessa maneira. Eu quero fazer um teste aqui primeiro com vocês. Tá? E aí eu vou mostrar. Aí, ao invés de usar o print, eu posso usar o print também, mas agora quando eu estou trabalhando no data frame, tem essa função que é chamada de head. Ela nos mostra um pouquinho dos dados. Ok? Ó, então, ela transformou aquele monte de dados que a gente tem lá no formato LAS em um data frame. Então, isso aqui já deixa nossa análise em uma tabela Excel. Tá? A gente já começa a trabalhar com coisas desse tipo, data frame. Bom, aqui ele está mostrando as 5 primeiras linhas. E pode me mostrar mais. Pode me mostrar 10, por exemplo. Então, o que ele está mostrando aqui para nós? Está mostrando ali bit size, DT, perfil seco de alumínio, cálcio, ferro, entre outros. Tá? Todos aqueles valores que tinha lá menos 999, eles foram colocados como none, ou seja, not a number. Então, quando a gente olhar um none aqui, a gente sabe que é um valor nulo, um valor que não existe para aquela determinada profundidade. Mas falando em profundidade, vejam que a profundidade aqui, ela está como o índice do nosso data frame. Tá? Então, toda vez que a gente for se referir a um determinado índice, eu vou ter que colocar a profundidade que eu estou me referindo. Isso dá um certo trabalho. Tá? Então, eu não recomendo usar a profundidade como um índice. Para isso não acontecer, eu vou colocar um comando aqui em cima que vai se chamar reset underline index. E aí, olha só como ele vai modificar agora. Vejam essa coluna aqui. Ó. Então, agora ela não está mais negrito, agora ela é de fato a primeira coluna, certo? E o índice agora dos nossos dados começa em 0. Tá? Diferente de outras linguagens de programação, onde o primeiro índice começa em 1, aqui ele começa em 0. Certo? Então a primeira linha é o 0. A segunda linha é 1, a terceira linha é o 2 e assim por diante. Certo? Ok, então nós transformamos esse nosso dado aí agora em data frame. Vejam que nessa tabela aqui tem 3 pontinhos. Ou seja, ele está me mostrando uma parte dos meus dados. Mas se eu quiser saber, de fato, quem eles são, certo? Quais são todas as colunas que eu tenho no meu dataset. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou escrever df.columns. E aí, vou executar. E aqui ele vai me mostrar. Ó, aqui, os meus 3 pontinhos
Eles começavam ali no titânio, e depois do titânio, depois ele ia aparecer o próximo dado, que era o fluido livre do NMR. Tá? Ó, entre o titânio ali e o fluido livre, ó, tem todos esses caras aqui que foram omitidos ali da visualização. E agora eu sei. Então, quando eu chamar essa função df.columns, eu vou saber que colunas que eu tenho nesse meu data frame, tá bom? Mas o mais interessante, assim, além de saber quais são as colunas, eu quero saber que tipo de dado que eu tenho. Quando a gente está trabalhando em programação, eu posso ter dado que ele é inteiro, eu posso ter dado que é um decimal, eu posso ter um dado que é lógico, né, verdadeiro ou falso, eu posso ter um dado que ele é textual, né, ou aqui no Python um dado mais geral, que é chamado de objeto. Tá? Então pode ser um dado de objeto também. Para descobrir qual é o nosso tipo de dado que a gente tem, a gente vai usar df.dtypes. Aí eu vou executar. E aí ele vai me mostrar o seguinte, por exemplo, profundidade, né, a def, é um float 64. O que significa? É um valor decimal, não é um número inteiro. Ah, Luciano, mas eu, por exemplo, aqui não, tudo é float 64. Tá, mas e se, por exemplo, eu tivesse litologia? Geralmente litologia é um código numérico. Ele apareceria inteiro ali também. Tá? Ele não apareceria float, ele apareceria int. Se eu tivesse, por exemplo, uma outra categoria, por exemplo, eletrofaces. Tá? Eletrofaces 1, 2, 3. Também poderia ser tanto inteiro quanto ser de fato categórico. Né? O número 1 representar um número, mas de fato uma categoria. Também apareceria aqui. Tá? Então, esse tipo de análise a gente faz que ela é bem preliminar. Ou seja, depois que eu converti meus dados para data frame, o que tem dentro? Né? Quais são as colunas que eu tenho? Que tipo de dado tem em cada coluna? Isso é muito importante. Por exemplo, se eu tenho daqui a pouco uma data, que é outro formato, já não é float. Certo? Agora nós vamos passar um pouquinho para uma outra seção, onde eu vou chamar ela de análise exploratória de valores nulos. Como vocês viram ali, nosso dado tem bastante valores nulos. Análise exploratória de valores nulos. Perfeito. Vamos lá. Código. Então, uma maneira interessante da gente verificar se tem valores nulos é fazer o seguinte: df.isNull. Tá? Vou dar um enter. Opa. Assim. E ele vai me mostrar se é meu data frame ele tem valor nulo ou não, em que posição que ele tem valor nulo. Por exemplo, vou na profundidade. Profundidade, o primeiro elemento ali é falso. Ou seja, não é um valor nulo. Se eu for lá na minha coluna, lá em cima, ó, aqui a profundidade não é um valor nulo. Então ele vai me retornar falso naquela função. Agora, se eu olhar esse aqui do lado, que é bit size, ele vai me retornar verdadeiro. Por quê? Porque lá em cima está mostrando para mim que é nulo. Tá, mas isso não me agrega muito. Se eu quiser saber, por exemplo, a quantidade de valores nulos, né? Aí eu uso a função .sum logo em seguida. Aí o que ele faz? Essa função aqui, ela vai contar quantos valores nulos a gente tem. Por exemplo, profundidade não tem nenhum valor nulo. Para esse meu poço aqui, do topo até a base, eu tenho a profundidade, ela não é nula. Mas se eu for olhar para outros perfis, aqui eu tenho valores nulos. Né? Se eu for olhar, por exemplo, o caliper eu tenho um valor nulo. Se eu for olhar, por exemplo, ali, tório, eu tenho 171. O gamma ray, 231. Entre outros. Tem perfis que tem mais valores nulos. Os perfis de ressonância têm também bastante valores nulos, certo? Então isso é interessante. Olha, eu já sei que eu estou trabalhando com um dataset que tem alguns valores nulos. Tá? Eu sei que meu dataset tem, por exemplo, vamos lá, uma quantidade de 30 colunas, tá? Mas nessas 30 colunas eu tenho vários valores nulos ao longo da profundidade. Isso não tem muito valor se a gente não sabe onde estão os valores nulos. Se eu estou num software comercial, eu consigo visualizar esses valores nulos quando eu ploto a curva. Vou lá, pego uma curva de uma determinada família, construo um track, vou lá e vejo quais são os valores nulos, certo? Aqui ainda a gente não está fazendo isso, a gente não construiu o track até agora.
O que a gente vai fazer aqui é usar uma maneira inteligente de conseguir visualizar onde estão esses valores nulos sem precisar escrever uma função complicada lá para desenhar os tracks e mostrar onde estão os números. Aí usando aquela biblioteca MSNO, tá? MSNO, tá? Ponto. Eu vou passar o meu data frame aqui como um argumento, tá? Então MSNO ponto matrix e ali como o df como sendo o argumento da minha função. Aí olha que bacana. Aqui para nós ele vai mostrar, por exemplo, vejam que a profundidade aqui, tá? Eu tenho 2.197 amostras, ou seja, intervalos e valores de profundidade, perdão. E quando a gente olha para o bit size, por exemplo, aqui do lado da profundidade, está em branco. Por quê? Porque ele está nulo. Dentro do dataset aqui, em toda essa faixa do poço, eu não tenho nenhum valor nulo. Tá? Então isso me dá garantias de que se eu trabalhar com o meu poço aqui em um topo base correto, eu não vou pegar nenhum valor nulo. Tá? A não ser que eu queira trabalhar com toda a minha profundidade, aí eu posso assumir que eu vou ter que tratar esses valores nulos, certo? Outra coisa que a gente pode fazer é verificar então a quantidade de valores não nulos. Tá? Vou colocar aqui código. Para isso eu vou fazer o seguinte: msno.bar, vou fazer um gráfico de barras, vou passar o meu data frame para ele. Tá? Olha só. Então é muito parecido com o plot ali de cima, só que agora aqui ele mostra a quantidade de valores não nulos, certo? Aqui está me mostrando a profundidade, então eu tenho aqui a totalidade da profundidade sem nenhum valor nulo. Quando eu olho para o bit size aqui, eu tenho 2.026 amostras que não contêm valores nulos. E assim por diante para todos os outros perfis. Tá? Ok, mas de novo, né, o que a gente faz quando chega no valor nulo? Né? Qual é o tratamento de dados que eu tenho que dar para ele? Tá? Então, posso fazer essa pergunta. Né? O que fazer com os valores nulos? Tá? Bom, tem algumas opções que a gente pode fazer. Tá? Vamos lá. Primeira delas, eu posso excluir, tá? Excluir a coluna com valores nulos. Se eu pego, por exemplo, um perfil lá, que eu tenho uma quantidade de nulos imensa, ele não vai servir muito para mim fazer interpretação. Se eu tiver que imputar nulos, né, imputar valores para substituir eles, no caso, talvez eu perca na interpretação, vai ficar com muito viés, não vai ficar legal. Então eu não vou trabalhar, eu posso excluir a coluna com valores nulos, tá bom? Outra possibilidade, então, é substituir. Tá? Substituir por algum valor válido. Tá? E aí eu posso ainda ter algumas opções nesse caso. Tá? Bom, substituir por valor válido, o que eu posso fazer? Tá? Eu posso pegar um valor arbitrário. Eu posso, por exemplo, eu quero substituir meus números por zero. Por zero. Não tem problema nenhum. Tá? Eu posso fazer outra coisa. Eu posso, por exemplo, substituir pela média. Mediana. Se for um dado categórico, eu posso olhar para a moda. Tá? Outra coisa que a gente pode fazer, e é muito comum até dos softwares comerciais fazer, são interpolações. Tá? Que às vezes funciona, às vezes não. É muito enviesado. Tá? E aí o outro caso, né, que vai ser talvez mais simples aqui do nosso, é filtrar os dados por uma profundidade válida. Tá? Então eu vou escolher o topo base do poço ali, onde eu não tenha valor nulo, certo? Vamos tentar abordar um pouquinho de cada um desses casos. Tá? Primeira coisa que eu vou fazer, como eu vou estar mexendo no meu dataset agora, de fato, eu vou estar alterando ele, eu quero manter uma cópia. Quero fazer um dataset à parte ali, copiado, tá? Para não mexer no dataset original. Então eu posso fazer o seguinte, df com underline copy,
ou cópia, vou escrever em português, tá? Ele vai ser df.copy. O que eu estou querendo dizer? Eu vou fazer uma cópia do data frame, e eu vou chamar de data frame copy, certo? Então, tudo que eu fizer agora nesse dado aqui, não altera esse outro aqui, certo? Então, eu não tenho o dataset original. Então tá, eu vou fazer isso. E aí eu vou fazer aquela primeira opção, né? Que é excluir uma coluna. Tá? Aí eu vou excluir aqui uma coluna. Opa, uma coluna que é. Vamos lá. Vamos excluir uma coluna, por exemplo. Deixa eu escolher uma. DWAL. Tá? Perfil seco de alumínio. Quero excluir essa coluna aqui. Porque eu tenho muitos nulos, por algum motivo eu quero excluir ela. Então eu vou lá, vou escrever df copy. Tá? E aí eu vou usar a função drop. A função drop, ela recebe como um argumento a coluna que eu quero, ou as colunas que eu quero remover do dataset. Tá? Então eu vou escrever columns igual dw. Então essa aqui é a coluna que eu quero excluir. E quero excluir para sempre. Então eu vou usar a função place, o argumento, desculpa, argumento in place igual true, tá? Para fixar isso. Ou seja, quando eu coloco in place true, aquela operação que eu fiz ali dentro do data frame vai ser para sempre, eu não consigo retornar. Se não vai o in place true, ele só me mostra ali como seria o dado sem aquela coluna, mas não, quando eu usar o dado de novo, a coluna vai estar lá de novo. Então o in place true não permite isso. E aí vamos olhar então como é que ficaria esse atributo aí, esse data frame. Vamos usar um headline e executar. Ó, então a gente tinha do lado do DT era o perfil seco de alumínio. Ó. Vamos voltar aqui em cima e verificar isso. Ó, então a gente tinha esse dado aqui, a gente fez o drop dele naquela cópia e agora ele não existe mais aqui, certo? Mas cadê o resto do dataset? Aqui está mostrando só 5 linhas. O resto está ali. A gente está usando a função head só para mostrar um pedacinho. De fato, as primeiras 5 linhas. Tá bom? Então é isso que ele faz. A gente removeu uma coluna. Pode não ser coisa mais inteligente, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma substituição. Tá? Então vamos substituir um nulo por um número. Tá bom? Então vamos lá. Então eu vou pegar o meu conjunto df cópia. Eu vou substituir, por exemplo, o gamma ray. Tá? E aí eu vou usar a função fill none. E aí o primeiro elemento que eu vou colocar aqui vai ser o zero. Né? Ou seja, eu vou querer transformar tudo que for nulo em zero. É isso que diz aqui minha função. Então vou pegar o data frame cópia, vou na coluna gamma ray e vou preencher de zero onde for nulo. Certo? Vamos de novo usar aquela mesma função aqui, antes de cima. df cópia.head. E eu quero verificar agora como é que ficou. Ó, então ele dá um aviso aqui para mim, é normal, tá? Um aviso de que o método ele vai ser trocado numa versão futura, mas é um aviso, não tem erro no código. Então vamos olhar para o gamma ray. Olha, veja que a gente tinha aqui no início, no topo aqui do gamma ray, a gente tinha valor nulo, né? Not a number. E aí ele substitui por zero. Tá? É uma opção, tá? Mas enfim, fica a critério da pessoa que está modelando ali, tá bom? Então, outra coisa que é utilizado de uma certa maneira com mais frequência do que só substituir por um número, substituir por um número que possa me representar uma tendência. Tá? Então, seria substituir um nulo pela média. Tá? Uma coisa comum. Posso substituir pela média, mediana, como eu falei anteriormente. Então, vamos lá, df cópia. Ó, aqui ele já até sugeriu para mim que eu faça isso com gamma ray de novo, mas eu vou trocar, vou pegar o ROB. E aqui também eu vou ter que escrever ROB. Sempre igual, como está na coluna. Tá? Então, o que ele está fazendo aqui? Eu estou pegando o meu data frame cópia, a coluna ROB, vou preencher com, ao invés de preencher com zero, que era o que a gente estava fazendo aqui em cima,
eu vou preencher com a média do ρB, certo? Onde é que está o ρB aqui na minha tabela? O ρB, ele está aqui, ó. O primeiro elemento ali é nulo. Tá? Então eu vou executar isso aqui e vamos ver o que ele vai gerar para nós. Então aquele primeiro elemento que era nulo ali na tabela acima, agora ele vale 2,55. Então isso aqui está nos representando a média daquele perfil. Então agora já não tem problema com o ρB, certo? Outra coisa comum, tá? E aí isso é muito oferecido também nos softwares comerciais, é fazer a interpolação. Substituir um nulo por interpolações. Tá? Como é que funciona? Então, vou pegar ali. Ó, ele já até copiou aqui para mim. Ó. Vou pegar um perfil aqui que a gente possa enxergar. Vamos lá, vou pegar esse aqui. Ó. Peso seco de cálcio. E o que ele está fazendo? Está pegando minha cópia ali, a coluna de cálcio, e vai fazer uma interpolação usando o método linear. O que é a interpolação? Tá? A interpolação é um método estatístico, um ou vários métodos, né? Pode usar mais de um, que faz a ligação entre um ponto e outro ponto. Então, se eu tenho uma amostra de uma determinada profundidade, eu tenho um vazio aqui e tem lá em outra determinada profundidade, o que a interpolação faz é preencher esse vazio aqui, usando um interpolador. Aqui, no nosso caso, a gente usa um interpolador linear. Significa que a gente vai fazer uma reta entre esse ponto aqui e o ponto de baixo, tá bom? Então, vou executar aqui. Vamos ver uma coisa. Olha só, executei, aí eu vou aqui no meu perfil de cálcio, ele ainda continua com NaN. Por que ele continua com NaN? Porque a interpolação, lembra, ela faz uma interpolação entre um ponto que é válido e outro ponto válido. No topo do poço ali, eu não tenho nenhum ponto válido para iniciar essa interpolação. Então, eu não tenho, de fato, como usar uma interpolação eficiente para esse perfil, porque ele tem nulo no topo, certo? Então, aqui, no caso, a interpolação, ela não é a melhor, de fato, não é a melhor solução para esse tipo de tratamento de nulo. Tá? Quando eu tenho um valor faltante no local intermediário, ali no poço, né? Aí sim, ele é bacana e é que muitos acabam fazendo aí em softwares comerciais, tá bom? Mas, e aí agora, para o nosso caso aqui, né, o mais inteligente de tudo seria substituir substituir nulos filtrando pela coluna def. Assim. Ótimo, isso mesmo. Tá? Ou seja, eu vou delimitar topo base. Tá? Eu não quero ficar trabalhando com substituições e tal. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou filtrar. Então, eu vou pegar um intervalo. Tá? Eu vou olhar aqui. Vou fazer aqui abaixo antes. Tá? Vou pegar esse meu DF cópia. Eu vou fazer o seguinte. Vamos fazer um exercício. DF cópia. Eu vou acessar a profundidade. Tá? Essa aqui. Está mostrando aqui para nós. Tá vendo? Agora eu quero que exiba aqui na minha tela onde essa profundidade ela for maior que 5.206, por exemplo. Tá? Aí ela vem e me mostra onde é maior. O que isso retorna para mim? Um valor booleano, verdadeiro ou falso. Não vai me retornar de fato o valor. Tá? Mas eu posso fazer isso escrevendo o dfcopy aqui na frente. E agora o parâmetro que está dentro do dfcopy é aquele valor lógico. Tá? Opa, aqui ele não mostrou para mim. Vamos ver se a gente consegue com essas barrinhas aqui. Vamos lá? Foi. Agora foi. Com colchetes ele foi. Então tá. Então ele mostrou para nós aqui agora. O primeiro valor ele está acima de 5.206. Certo? Então é uma maneira de filtrar. O que eu vou fazer então é usar esse tipo de filtro. Tá? Então eu vou aqui em df cópia, escrever df cópia, underline cópia. Tá? E aí eu vou querer onde minha profundidade aqui ela for maior que esse valor, 5.206. Tá bom?
Tá, mas eu ainda preciso também filtrar a parte de baixo, né? Eu preciso filtrar a base. Eu quero pegar valores que estão acima de determinada profundidade. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar esses caras aqui entre parênteses e vou colocar outra condição. Eu quero copiar a mesma coisa aqui. Tá? Ctrl C, Ctrl V. E agora a profundidade ela tem que ser menor do que 5.504, por exemplo. Tá? Agora eu estou passando duas condições. Olha só, a primeira condição, que a profundidade tem que ser maior que 5.206 e que tem que ser menor que 5.504. Aí vamos ver como é que fica o nosso dataset. Ó, então, deixa eu só apagar esse aqui de baixo. Então, o nosso dataset agora, ele está filtrado aqui. Tá? Posso até mostrar dando um print, talvez. Vamos lá. Ou assim mesmo. Então, ó, ele, a profundidade mais no topo ali é 5.206, a profundidade mais na base 5.503. Então eu tiro o topo e base, onde eu tenho problema, e agora vejam que a nossa tabela não tem problema algum com valores nulos. A gente conseguiu limpar a nossa tabelinha ali, certo? Então essa é uma maneira eficiente. A gente pode combinar elas. Por exemplo, eu posso pegar o topo ali, retirar um pouco, substituir pela média, depois as partes intermediárias fazer uma interpolação linear, entre outras formas, tá bom? Bom, terminando isso, a gente encerra essa primeira aula, certo? Espero que vocês tenham gostado. A gente ainda vai ver bastante coisa, então isso aqui é só uma introduçãozinha bem simples, a gente ainda tem mais outras 3 aulas. Então, agradeço vocês pela paciência, por ter chegado até aqui, certo? Também, mais uma vez, eu peço que se vocês conseguirem contribuir, fazer comentários, perguntar sobre coisas que vocês viram aqui ou sobre coisas que vocês não viram e gostariam de ter um feedback. Também lá no LinkedIn, poder curtir as publicações ali, compartilhar, certo? Lembrando que é um curso gratuito, então eu peço encarecidamente aí para a gente poder divulgar esse material aí e fazer a comunidade de ciência de dados adentrar também na petrofísica para benefício de todos, né? Tanto cientistas de dados quanto petrofísicos, tá bom? Então, muito obrigado pela essa primeira aula aí. Qualquer dúvida, me escreve, tá bom? Um abraço.